era miudinha, botei seu nome tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela era miudinha, botei seu nome tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela dançando e balançando os cachos, que meus 120 baixos quase viram pé de bode. Do lado dela um sujeito sem jeito, e eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando um baião cheio de dedo, quando dei fé tava tocando Chopin. Menina, você vai me dando asa, que eu levo você pra casa. E a gente faz um monte de tamboretim. E aí, galerinha, como é que vocês estão? E as festividades? E aí, como foi Santo Antônio? Espero que vocês estejam bem, né? Com a graça de Deus. Mas, mais uma vez, estamos em casa, não é isso? Então, resolvi gravar esse vídeo aí pra dar uma animadazinha, tá certo? Para que vocês se animem aí e se empolguem nas nossas aulas online. Então vamos lá para as nossas aulas online. Vamos lá, meu povo, para mais uma aula de biologia. E aí a gente vai ver a questão de genética, a herança que está ligada ao sexo, tá ok? Que é justamente o sexo masculino e o feminino, certo? Vamos lá? Aí a gente vê em algumas espécies, certo? O sexo, cromossomicamente, quase que não sai, que é justamente os cromossomos envolvidos, tá? O sexo masculino e feminino. O sexo masculino, ele é XY, e o sexo feminino, ele é XX. Quem determina o sexo é o homem, certo? Então, a partir do momento que o homem, ele manda o Y, certo? Vem um menino. Se ele manda o X, vem uma menina, ok? Então, aí a determinação sexual são chamados de cromossomos sexuais ou heterocromossomos, ok? Determinação sexual XX e XO. Nos humanos, a gente trabalha XY e XX. Mas nos animais, a gente tem outra determinação, tá certo? Outras letras que são usadas. Exemplo, aqui mesmo nos insetos, nos nematódios, no caso, os nematódios são justamente a lombriga, tá certo? Que é as caridias e entre outros nematódios, tá? Como alguns mamíferos também possuem essa característica aí, certo? De determinação do sexo. Exemplo, as fêmeas, ela tem um par de cromossomos XX, que é chamado de cromossomos homogamético. Homo porque são iguais, XX. E os machos têm apenas o cromossomo sexual, no caso XO, que é conhecido como heterogamético, tá? Porque tem dois cromossomos diferentes. A fêmea XX, cromossomos iguais, homogamético, e os machos X0, que é XO, que são cromossomos diferentes, que é chamado de heterogamético, tá? Mas a gente só trabalha esse tipo de letra em relação a alguns insetos, tá? Aos nematódios, de forma geral, e a alguns mamíferos, tá? Então, a gente trabalha com esse tipo de letras, XX para para as fêmeas e XO para os machos, tá? Em seguida, nós temos o mais comum, que é o nosso, tá? Que é o ser humano em si, que ele trabalha o cromossomo sexual XX para a fêmea, as mulheres, e XY, certo? Para o sexo masculino, ok? Então, XY, eles são chamados de heterogamético, hétero porque tem cromossomos diferentes, ok? E a do sexo feminino XX, homogamético, porque tem os mesmos cromossomos, tá? Em seguida, nós temos o ZZ e o ZW, onde eles são usados, tá? Esse tipo aí de cromossomos, ele é mais utilizado em algumas aves, no sistema das aves, de forma geral, né? Isso, répteis, anfíbios, alguns insetos, como mariposas e borboletas, tá bom? ZW seria heterogamético, que é as fêmeas, e ZZ seria homogamético, que são os machos. Então, se cai questões do tipo, tá? E ele pede as aves,
Qual os cromossomos sexuais? Aí vai estar lá nas alternativas. O XX, XY, o ZW, o ZZ, o XO, o XX. Qual dos cromossomos? Ok? Então, nesse tipo de animais aqui, nesse tipo de insetos também, inclui o sistema ZZ e ZW, ok? É mais como teoria, certo? A quem pertence os animais ou insetos a cada cromossomo sexual, tá? Não temos o cruzamento aí. E caso tenha o cruzamento, é para identificar se são machos e fêmeas, ok? Quantos machos, quantos por cento de fêmeas. Daltonismo ligado ao X em seres humanos. Como já vimos nos trabalhos que vocês apresentaram, o que é o daltônico? Justamente o daltônico é uma condição hereditária, no caso, é uma doença que é transmitida de geração a geração, certo? No caso, é um defeitozinho que tem na retina, tá? Que afeta as células responsáveis pela percepção de cores. Por isso que pessoas que são daltônicas confundem algumas cores, tá? Aí nós temos aqui, ó, a fêmea, de visão normal, elas podem ser homozigota dominante, sempre representada pelo cromossomo sexual, XX. E de visão normal, mesmo sendo heterozigota, ela possui a visão normal. Lembrando que ela é heterozigota, mas ela é portadora da doença, tá? Então, assim, ela não manifesta, ela não é daltônica, a mulher aí, mas ela pode transmitir o daltonismo, tá? Para os seus filhos, depende do esposo, como ele é, certo? Fêmeas, elas daltônicas quando elas têm nos dois cromossomos sexuais, o D recessivo, tá? O D minúsculo, aí ela é daltônica. Então, a mulher, ela é daltônica, portadora da doença, ou ela é doente, ou ela tem a doença, tá? Ela pode ser os três. Ela pode ser normal, ela não apresentar nada, ela não nem ser portadora da doença, nem portar a doença para transmitir, certo? Ela pode ser desão, onde ela não porta a doença. Como ela pode ser heterozigota, que ela é normal também, mas ela porta a doença, ela vai passar para os descendentes, depende do esposo. E ela pode ser daltônica, ela possui sim, e a característica se manifestar nela, tá? Mas para isso ela tem que ser duplamente recessiva. Já os homens, pessoal, ou ele é normal ou ele é daltônico. O homem, ele não é portador, tá certo? Ele não vai portar a doença porque não existe o heterozigoto no homem, porque Y não carrega nenhuma letra, tá? O Y, ele apenas serve para determinar o sexo. Ele não carrega a anomalia, ele vai, quer dizer, a doença, ele vai determinar apenas o sexo, tá? Então, o cromossomo Y é para determinação do sexo, ele não carrega, não porta nenhuma letra para manifestar alguma característica, tá bom? Então, aqui, ó, o homem, certo? Ou ele é normal, não ser portador, não manifestar, ou ele é realmente daltônico, ok? Vamos ver um exemplo que eu coloquei aí. O daltonismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de se distinguir entre as cores verde e a cor vermelha, tá? É uma doença associada por um alelo de um gene localizado no cromossomo X. Como eu falei para vocês, o Y não carrega nenhuma doença, tá? É apenas para manifestar o sexo, ok? Porque é ele que determina se é macho ou fêmea, certo? Sexo masculino ou sexo feminino. Aí diz, em um casal em que a mulher é heterozigota, voltando, se a mulher é heterozigota, gente, ele vai possuir que alelos? XDzão, XDzinho, tá? Ela é heterozigota, quer dizer que ela é heterozigota, ela porta a doença, tá? Ela não manifesta a doença, ela apenas porta a doença. Vamos lá. Para o daltonismo. E o marido, ele é normal. Gente, voltando, se o marido, ele é normal, ele é assim, ó, XDzão, Y, porque como eu falei, lembrando, o Y não carrega nenhum alelo sobre ele, tá? Nenhuma manifestação, ele é apenas determinação do sexo. Então, ele é normal, ele não carrega. Então, eu vou cruzar esse aqui, XDzão, XDzinho, certo? Com esse aqui, ó, XDzão Y, porque ele é normal. A mulher, ela é normal, mas ela é portadora, tá? Vamos lá. A probabilidade de nascer um menino do sexo masculino e daltônico, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo, ó? XDzão, XDzinho, vai cruzar, ó, com XDzão Y. Então, ó, XDzão, XDzão, aquele cruzamento.
XDzão Y. XDzão, XDzinho, XDzinho Y. Isso aqui, tá? Aquele cruzamento que a gente costuma fazer na primeira lei de Mendel, a segunda lei, tá certo? Ó, vamos lá. XDzão, XDzão, XDzão Y, ok? XDzão sempre o maiúsculo na frente, XDzinho. XDzinho Y, ok? Pronto. Aí ele pergunta, fiz o cruzamento, mas vamos ver o que é que ele quer, certo? A probabilidade de nascer um menino daltônico, pessoal, daltônico, ele é do sexo masculino, menino, ó, 50%, tá? Um meio, ok? Beleza? Um meio de ser daltônico. E de ser menino, gente, tanto o homem como a mulher, ela tem a mesma porcentagem, 50%. É 50% de nascer homem e 50% de nascer mulher, tá certo? Então, ó, vezes um meio, ok? Então, um meio vezes um meio dá 1/4 ou 25%. Letra C, é a alternativa correta, é a letra C, ok? 1/4 ou 25%. Então, ele é simples. Então, ele perguntou aqui, ó, de ser menino, um meio, que é 50%, sempre. Ou menina, 50%. E de ser daltônico, ó, daltonismo recessivo, 50%. Então, ó, um meio vezes um meio dá 1/4 ou 25%. Ok, gente? Se menina daltônica tem chance, olha na questão, a menina daltônica tem chance? Não, não tem como ter filhas, mulheres daltônicas, não. Tem mulheres, ó, dominante, que não porta o alelo do daltonismo, mas tem mulher portadora, que ela porta, mas ela não se manifesta. Mas já o homem tem, ó, 50% de ser daltônico, tá aqui, que é o alelo recessivo, e 50% de ser normal. Já a mulher, ó, é 100% de ser normal. Mesmo ela sendo portadora, mas ela é normal, ela não manifesta o daltonismo, certo? Então, mulheres portadoras e homem normal, nenhuma das mulheres nasce com daltonismo, ela nasce apenas portadora da doença, ou até mesmo normal, mas ela não nasce daltônica, tá? Já o homem tem chance de 50% de ser daltônica, o daltônico como 50% de não ser daltônico, ok? Vamos lá? Beleza? Em seguida, nós temos a hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é uma enfermidade também recessiva, está ligada ao cromossomo X também, como eu falei para vocês, porque o Y não manifesta nenhum alelo, certo? Nenhuma característica de doença nenhuma, tá? Então, ele vai caracterizar pelo mau funcionamento, certo? De uma proteína. Essa proteína, ela tem a função da coagulação do sangue, presente nas plaquetas, porque é a plaqueta que coagula o sangue, certo? Então, é um componente do sangue que tem a função de coagular, tá certo? Então, essa proteína, ela tá ausente. Por ela ser ausente, as pessoas hemofílicas não coagulam sangue. Então, pessoas hemofílicas têm que estar sempre em tratamento, porque até para arrancar um dente, é necessário ter feito o tratamento antes, cirurgia direto, tem que estar em tratamento. Porque, exemplo, tem um acidente e é necessário um processo cirúrgico. Ele não pode passar por um tratamento primeiro para fazer o processo cirúrgico. Ele tem que fazer a cirurgia. Então, por isso, ele tem que viver em constante tratamento e medicação para que os níveis de plaquetas sejam elevados no sangue, para que, se ele necessitar de uma cirurgia ou algum acidente, ele tenha plaqueta suficiente para coagular o sangue, tá? Caso ele não passe no processo de tratamento, se ele tiver algum acidente ou necessário uma cirurgia de urgência, não tem como uma pessoa dessa fazer, porque é capaz de ele perder todo o sangue, certo? Porque não tem como coagular. Quando a gente se corta, você pode ver no cortezinho que você levou, que tem as plaquetazinhas, que são justamente uns pigmentos, ele vai fechando, tá? Para que aquele sangue ele estanque. Aquilo ali são as plaquetas, justamente com a vitamina, no caso as proteínas, que a vitamina K também contribui, tá? Para que ele feche aquele local e estanque o sangue. Pessoas hemofílicas não têm, por isso que é ideal viver em tratamento. Vamos lá. A hemofilia é o mesmo padrão do daltonismo, é uma doença recessiva, certo? Assim, os indivíduos afetados pela hemofilia geralmente são mais do sexo masculino, porque recebem da esse gene X, tá? O Y não carrega. E como é o daltonismo, o homem ou ele é normal, ou ele é daltônico, ou ele é hemofílico. Não tem homem portador da doença hemofilia ou do daltonismo, não. Ou ele é normal, ou ele é doente.
Já a mulher não, a mulher ela pode ser normal, ela pode ser portadora, como ela também pode ser, no caso, doente, ok? Vamos lá. Tem aqui o gene da hemofilia, certo? O genótipo, né, o dominante, aqui no caso das mulheres, tá? Normal, que ela não manifesta e nem é portadora. Tem aqui o portadora porque possui um alelo recessivo, que é o Hzinho, certo? E tem aqui as mulheres hemofílicas. Já os homens, ó, ele é normal, que ele possui o Hzão, ou ele é hemofílico porque ele possui o Hzinho, tá? Não tem homem portador, não. Ou ele é ou ele não é. Já a mulher, ela tem como ser portadora. E mulheres portadoras, gente, ela não manifesta, ela apenas porta a doença para transmitir aos seus descendentes, dependendo do marido. Porque a gente viu no daltonismo, se ele for dominante, tá? Não tem como ter mulheres, tem como ter homens, certo? Doentes, mas mulheres não, ok? Vamos lá. Aí tem um exemplo aqui, ó. A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, tá? Ao cromossomo X, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação do sangue. Em um casal em que a mulher é heterozigota, pessoal, se a mulher é heterozigota, eu vou usar, ó, XHzão, XHzinho, ok? No cruzamento. E o marido é normal. Se ele é normal, eu vou usar XHzão, Y. Ele não é normal, ele não possui o hemofílico, ele não possui a doença, então eu vou usar o XHzão, Y, ok? A probabilidade de nascimento de uma criança hemofílica vamos lá, ó, a mulher é portadora, certo? É heterozigota, ela porta a doença, mas não se manifesta. E o homem, ele é normal, ok? Esse cruzamento, ó, XHzão com XHzão, XHzão Y, XHzão, XHzinho e XHzinho Y. Veja, as mulheres também não possuem hemofilia, certo? Mas os homens têm chance de ter. Ok? Tem 50% de ser hemofílico e 50% de não ser hemofílico. Já as mulheres, 100% de não ter a hemofilia, serem normais, mesmo sendo portadora, tá? Mas ela é normal, ela apenas porta a doença, ela não manifesta, ok? Lembre-se disso. A probabilidade de nascimento de uma criança hemofílica. Gente, ele não fala se é sexo masculino ou sexo feminino, é uma criança hemofílica, tá? Então, ó, essa aqui, né, ó, XHzinho Y, porque as mulheres não são. E vai ser quanto, pessoal? Quantas possibilidades temos aqui, ó? Ele não determina sexo, 4 possibilidades, então 25%, um quarto, né, que dá 25%, de ter uma criança hemofílica. Agora, se eu perguntasse do sexo masculino, aí, no caso, eu ia ter que multiplicar, né? O meio vezes o meio, tá? Nesse caso, não houve a multiplicação, porque ele não diz qual é o sexo. Então, eu fui direto, ó. Chance de ter uma criança, independentemente do sexo, 1 sobre 4 possibilidades, ok? Que é 25%. Alguma dúvida, pessoal? Espero que tenham compreendido, tá? Em seguida vão algumas atividades para vocês verem se realmente ficou bem claro o conteúdo, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.